Você já assistiu a uma chuva de meteoros? É um lindo cenário para ser contemplado com seu companheiro ou companheira. E apesar de emocionante, trata-se apenas do resultado da interação entre um planeta como a Terra e o rastro de detritos produzido por um cometa ou asteroide. Porém, apesar de lindos, são verdadeiramente perigosos. Há 66 bilhões de anos, um único asteroide foi capaz de exterminar os dinossauros. E estando a Terra em um verdadeiro campo de bombardeio no espaço, podemos nos questionar: e se um meteoro colidisse com o nosso planeta? Certamente estaríamos mais preparados para sobreviver que os dinossauros. Mas será que teríamos chance? Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui está o nosso vídeo sobre como sobreviver a um impacto de asteroide. Detritos do espaço atingem a Terra a todo instante, aproximadamente 100 toneladas por dia. Dá para imaginar? Então, nos perguntamos: para onde é que vai tudo isso? Bem, muitos desses detritos se desintegram em contato com a atmosfera, ao mesmo tempo em que deixam rastros de luz, os mesmos que chamamos de estrelas cadentes. Não queremos estragar os seus sonhos de infância, mas as estrelas cadentes não são estrelas propriamente ditas, mas sim detritos espaciais. Mas alguns meteoritos conseguem sobreviver à atmosfera da Terra e eles literalmente mergulham na superfície, gerando impactos colossais. Para se ter ideia do poder destrutivo deles, um asteroide capaz de um desastre de proporções globais precisaria ter um pouco mais de 400 metros de largura. Por sorte, esses verdadeiros monstros seriam detectados a tempo por nossos satélites. Mas se detectássemos um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro, ou seja, do tamanho daquele que dizimou os dinossauros, vindo em nossa direção. O primeiro passo é torcer para um triunfo científico. Existem muitas propostas sobre detonar bombas nucleares e, na verdade, precisaríamos torcer para que elas dessem certo. Uma primeira opção para se livrar dos asteroides seria implantar bombas dentro deles ou mesmo foguetes para fazê-los mudar de rota. O problema é que para uma missão dessa funcionar, ela teria que começar com vários meses de antecedência, o que pode não dar tempo. Outro problema são as bombas em si. Elas podem despedaçar um asteroide em vários pedaços ainda perigosos, que poderiam cair em vários lugares. Então, supondo que bombardear um asteroide não dê certo e ele estiver vindo em nossa direção, como sobreviver? Bem, sendo direto, é praticamente impossível, a menos que você esteja do outro lado do mundo. Vá para um terreno alto e se abrigue muito bem e por muito tempo. Um asteroide gigante cai tão rápido que nem o ar em si consegue escapar. Sob uma compressão intensa, os gases embaixo da rocha aquecem milhares de graus quase instantaneamente, o que já é suficiente para matar todas as pessoas e animais que estão perto antes mesmo do objeto tocar o solo. Durante o impacto, a energia cinética transferida do asteroide para o chão produzirá temperaturas mais quentes que a superfície do Sol, vaporizando tudo ao redor. O calor arranca os elétrons dos átomos, ionizando o ar em uma bola de fogo e plasma alimentada com rocha vaporizada, que é expandida a velocidades hipersônicas. Uma onda de choque colossal vai viajar a mais de 2.000 km por hora em todas as direções, destruindo tudo que encontra pela frente. Não há como escapar. Se o asteroide caísse em Porto Alegre, a onda da explosão o mataria em Salvador, destruiria a cidade de Recife inteira e quebraria vidros dos Estados Unidos e África. O impacto seria tão intenso que causaria terremotos em todos os continentes. Se você estiver do outro lado do mundo, pode esperar sentir os efeitos de tremores 30 minutos após o impacto.
Fique longe do mar e até de lagos, já que os terremotos vão causar tsunamis de 300 metros de altura, que vão inundar boa parte da Europa e Estados Unidos. Se você sobreviveu até aqui, ainda não acabou. A colisão fará trilhões de toneladas de terra serem lançados em trajetórias balísticas, algumas a velocidades que excedem a velocidade de escape da Terra. Essas rochas podem até sair da atração gravitacional do planeta para orbitar o Sol ou se incorporar em outras luas ou planetas. Mas a maioria dos detritos ejetados retorna à Terra dentro de 1 hora e vão cair por todos os lados. Ou uma chuva de granizo letal vai cair, cheia de rochas flamejantes que vão incendiar todas as florestas do planeta. Você precisará encontrar abrigo rápido, de preferência em um bunker ou uma caverna bem profunda. Mas você não poderá sair tão cedo e vai necessitar de suprimentos de água e comida para algumas semanas. Ou, se estiver em uma caverna, poderá caçar animais desse período. O impacto terá ejetado bilhões de toneladas de gases tóxicos mortais para a atmosfera. Nos dias seguintes, uma chuva ácida mortal terá dizimado tudo o que restou. Será tanta fumaça na atmosfera que até a luz solar não irá mais penetrar no planeta. E com isso, o planeta vai ficar mais frio, dia após dia. As temperaturas globais vão cair até 50 graus. Se sua caverna estiver em algum lugar tropical como Madagascar ou Indonésia, você teve sorte. As temperaturas nas regiões equatoriais do planeta não vão cair tanto. Com sorte, durante o verão, haverá água líquida em nascentes. Essas ilhas podem ser um oásis apocalíptico, mas estão longe de ser um paraíso. Elas vão receber apenas 10% de sua luz solar normal, e as raras chuvas tornarão o ambiente quase um deserto. Em um lugar frio e escuro, a maioria das cadeias alimentares entra em colapso, e vão sobrar poucas opções para a caça. Essas vão estar próximas a nascentes de rios. Ali, com sorte, você pode encontrar algumas tartarugas, peixes e crustáceos para comer. Animais grandes já terão sido extintos. Para sobreviver, você só poderia sair do abrigo para caçar e buscar água, estando muito bem protegido contra o frio, que só vai abrandar após uns 6 anos, quando a atmosfera começar a ficar limpa novamente. Hora então de procurar outros sobreviventes e talvez repovoar o planeta de novo. Bom, sabemos que de tempos em tempos, rochas espaciais gigantes, como a que dizimou os dinossauros, caem na Terra. Resta torcer para quando a próxima estiver vindo, já tenhamos tecnologia suficiente para mandar ela para longe. E você? O que achou do vídeo? Conte nos comentários. Até a próxima!